Muito bem, hoje é o último tema da série Do Poço ao Palácio. Vamos falar então desse último capítulo dessa história linda que temos estudado aqui sobre José. E o título da mensagem de hoje é Do Palácio do Faraó ao Palácio do Céu. Não poderíamos terminar com outro capítulo melhor. E escolhemos então o capítulo 50 do livro de Gênesis. Esse é o último capítulo do livro de Gênesis. Eu quero então convidá-los para uma leitura, Gênesis capítulo 50, os versículos 22 a 26. Gênesis capítulo 50, verso 22, diz que José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e puseram-no num caixão no Egito. José, no Egito, ele passou por momentos de adversidade, também passou por momentos de prosperidade. A vida de José ela é marcada desses fundos de poços e momentos de muita elevação e honra e glórias. Mas eu sempre acredito que tanto a prosperidade quanto a adversidade, elas apenas revelam o tipo de fidelidade ou de caráter que nós possuímos. Acredito que não é a adversidade nem a prosperidade que mudam necessariamente uma pessoa. Quando uma pessoa está passando por um momento muito difícil, de adversidade, de sofrimento e luta, ela apenas revela o tipo de fidelidade, de caráter que ela possui. E na prosperidade também. Porque tanto na adversidade quanto na prosperidade existem perigos. O mesmo vento forte que arranca uma árvore no topo da montanha, passa por uma flor no vale e não mexe com ela. Então não é a questão de ser topo de montanha nem vale. É uma questão da pessoa estar preparada, estar firmada em Cristo ou não. O caráter de Josué revela que tanto lá na prisão quanto no palácio, ele manteve a sua mesma fidelidade de caráter. O que era o grande diferencial de José, para mim é que José, embora tenha estado no Egito, José nunca se sentiu alguém do Egito. Tanto é que na sua morte ele faz um pedido bem especial, que lemos agora, em Gênesis 50, o verso 25. Ele pede aos seus irmãos que quando ele morresse, eles poderiam até embalsamar o seu corpo, mas que quando eles saíssem daquela terra do Egito e voltassem para Canaã, que eles deveriam levar os seus ossos para sepultar no mesmo lugar que estavam os ossos de seu pai, os seus avós e as pessoas que ele amava. Em outras palavras, estou no Egito, mas não sou do Egito. A gente está neste mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não podemos nos sentir mundanos. A gente continua no mundo, e Jesus não pediu para nos tirar do mundo, mas é preciso que nosso caráter, o nosso compromisso com Deus e com as coisas de Deus precisam se diferenciar daqueles que vivem este mundo como se fosse a única vida que poderiam viver. E para alguns, infelizmente, será. Eu só espero que não seja a minha e a sua realidade. José pisava no solo do Egito, mas o seu coração nunca saiu de Canaã. Tanto é que assim que o povo de Israel é liberto do cativeiro do Egito, o que eles levam para a terra de Canaã? Você vê que em Êxodo
capítulo 13, 19, o que foi que eles levaram para Canaã? Numa caixa, os ossos de José, eles transportaram. E em Josué, no capítulo 24, 32, assim que cada tribo conseguiu o seu pedaço de chão, assim que quando cada tribo foi estabelecida e fez as conquistas, finalmente os ossos de José foram sepultados ali naquele cemitério particular que Abraão havia comprado, onde ficou Abraão, Sara, Isaac, Jacó, onde foram sepultados, ali também foram colocados os restos mortais de José. E a história de José não termina nem mesmo em Canaã, porque quando você vai para Hebreus capítulo 11, nós encontramos ali uma referência direta a José. José novamente é mencionado. Para aqueles que vivem uma vida de fidelidade a Deus, a sua vida não termina nessa terra. José, a sua vida não terminou no Egito. A sua história não terminou em Gênesis. Ela se estendeu para Josué, para Hebreus e continua sua história sendo contada. É porque o último capítulo da história de José, da vida de José, ainda está para ser vivido. Nós já escrevemos até agora muitos capítulos de nossa história, mas o nosso último capítulo da nossa vida ainda está por ser escrito, que será o capítulo da eternidade, para aqueles que vivem e que sonham o sonho de Deus, para aqueles que vivenciam e acreditam nos sonhos que Deus colocou no seu coração e são fiéis a esse sonho e persistem crendo e sendo leais a esse Deus maravilhoso. O seu último capítulo será escrito no novo céu, na nova terra, e esses serão eternos. José, ele aprendeu vários ensinos no Egito, na casa de Potifar, na prisão, no palácio. Mas o que mais me impressiona não foi o fato de José ter aprendido e desenvolvido várias habilidades no Egito, mas foi José nunca ter esquecido os ensinos que aprendeu em Canaã. Nós temos aqui alguns jovens presentes e alguns que nos assistem. E a gente sempre fica um pouco preocupado quando nossos jovens chegam à idade da escola universitária, porque o ambiente universitário tem sido um tanto hostil ao cristianismo. Alguns ambientes universitários são mais respeitosos e valorizam mais a crença em Deus, a palavra de Deus, mas existem alguns ambientes universitários que são extremamente hostis àqueles que levam a sério a palavra de Deus, a fé em Jesus Cristo. E a gente fica então preocupado, dizendo, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o mesmo que aconteceu com José, é o mesmo que aconteceu com Daniel e seus amigos lá na Faculdade Federal da Babilônia, é o mesmo que vai acontecer. Se nós tivermos bem fundamentados o caráter dos nossos filhos, podemos ter certeza que eles não vão esquecer aquilo que aprenderam em Canaã. Tanto José quanto Daniel foram enviados para a Babilônia e para o Egito com a idade de 17 anos. Exatamente a idade que geralmente os filhos vão para a universidade. Quando se aprende bem na escola de Canaã, não precisamos ter medo da universidade do Egito ou da Babilônia. Aquilo que eles puderem aprender lá, irão aprender. É necessário, mas eles nunca podem esquecer os ensinos que foram ensinados em Canaã. Temos nós, cada dia colocado na mente dos nossos filhos, no coração dos nossos filhos, os ensinos de Canaã, os ensinos da Canaã celestial, da palavra de Deus. Se estiver bem plantadinho, bem irrigado, bem cuidado, tenha certeza, não tem problema. O que eles puderem aproveitar e aprender no Egito ou em Babilônia, não vai tirar o que eles aprenderam no colo, em casa, na família de Deus. Por que José, ele não quis que seus restos mortais ficassem no Egito? Por que José não se empolgou em ser um faraó do Egito e ficar por ali mesmo? É porque José, ele via que o palácio do faraó, embora fosse um lugar bonito, de requinte, bem decorado, de muito brilho, de muita beleza, mas o palácio do faraó tinha alguns problemas. Ali havia morte, ali havia dor, ali havia enfermidade. Qualquer casa, qualquer palácio, por mais lindo que seja nessa terra, não pode impedir que a dor, que o sofrimento entre e faça parte desse palácio. O palácio do faraó também havia muitas pessoas ricas, mas também havia muitas pessoas pobres, não só fora do palácio, como dentro do palácio. Alguns dentro do palácio não tinham direito nem mesmo à vida, nem mesmo à liberdade.
por qualquer bobagem poderiam ser mortos. Por isso que o palácio do faraó não encantava e nunca conseguiu granjear completamente a atenção do coração de José. Tudo no faraó, no palácio do faraó, tudo no Egito terminaria numa pirâmide. E José não queria que a sua vida terminasse numa pirâmide. Em contraste, José sonhava com outro palácio. Com o palácio de onde? Da eternidade. No palácio do céu, ali não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais enfermidade. No palácio do céu não haverá pessoas ricas e pessoas pobres. Todos seremos reis e reinaremos com Cristo. Todos seremos príncipes e princesas e reinaremos com Deus por toda a eternidade. No palácio do céu, onde o nosso Senhor Jesus Cristo reina, nós viveremos e reinaremos para sempre com Jesus. Tudo no palácio do faraó seria passageiro. Tudo, por mais bonito que fosse, todo deslumbramento, todo brilho, um dia ou se apagaria, ou já se apagou, ou com certeza vai se apagar. Mas no palácio do reino do céu, esse vai brilhar para sempre, por toda a eternidade. E todos brilharemos juntos. José, ele pegou um caminho que muitos não têm conseguido pegar. Algumas pessoas, o palácio dessa terra, algumas pessoas, infelizmente, o brilho desse mundo conseguiram fazer seus olhos não enxergarem o brilho de Jesus. Algumas pessoas, como por exemplo Balaão, um homem privilegiado, um homem do povo de Deus, deixou que as riquezas do palácio de Balaque convencesse seu coração de abandonar a verdade, de abandonar o povo de Deus. E isto custou a sua vida mais tarde. Nós encontramos Judas, um homem que não compreendeu a riqueza da vida eterna, não conseguiu se encantar com a cidade de ouro, a cidade de fundamentos, cujo arquiteto é Cristo. Ele não conseguiu se encantar com o palácio do céu e acabou se empolgando mais com o palácio dessa terra. E por 30 moedas trocou a eternidade pela vida miserável, que acabou morrendo jovem. Algumas pessoas acabam trocando a vida eterna por coisas até menores. Nós encontramos na história contemporânea esse garoto, Elvis Presley. Quem nunca ouviu falar de Elvis Presley? Não é da nossa época, né? Porque na verdade no ano que eu nasci ele morreu. Não teria como duas estrelas ocupar o mesmo firmamento, né? Brincadeiras à parte. Mas a gente lamenta a morte desse jovem porque ele era um grande cantor na igreja que ele frequentava. Era um garoto evangélico, cresceu no evangelho, mas infelizmente depois acabou abandonando a palavra de Deus, abandonando a igreja de Deus, e mesmo nos seus shows, algumas vezes ele acabava cantando, ali mesmo um tanto drogado, mas ele cantava alguns hinos, ele chorava enquanto cantava. Se você procurar no YouTube, Elvis Presley cantando hinos da igreja, você vai achar facilmente, porque ele foi criado com os ensinos de Canaã, mas acabou se encantando mais tarde com os ensinos do Egito, e acabou, infelizmente, morrendo longe de Deus. Essa moça também, Whitney Houston, essa moça ela foi famosa não só como cantora, como artista, mas também criada num lar evangélico, também cresceu com os ensinos cristãos, mas acabou se empolgando, se encantando com a fama e também morrendo mais tarde, bem jovem, também de overdose. Bom, mas é bom que a Bíblia não apresenta somente pessoas que se encantaram com este mundo, mas a Bíblia apresenta pessoas também que se encantaram com o palácio do céu e nunca desistiram do palácio do céu. Pessoas como, por exemplo, Moisés, preferiu deixar o trono do faraó, ele seria o sucessor do faraó, ele trocou o trono do faraó para um dia poder ter um trono ao lado de Jesus. Ele trocou toda a riqueza do Egito por poder morar na Nova Jerusalém. Nós encontramos Nicodemos, um homem que era rico, poderoso. Inclusive, enquanto Jesus esteve com vida, ele ficou meio assim acanhado, meio sem coragem de se aventurar ao lado de Cristo. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, Nicodemos investiu toda a sua riqueza. Não somente ele, José de Arimateia também fez isso. Toda a sua riqueza ele entregou para a pregação do Evangelho. Em testemunhos modernos também, esse garoto chamado Vitor, não sei quem já ouviu falar dessa história, desse testemunho. Ele
era um bom goleiro do time do Londrina, no Paraná. Estava ali em franca ascensão, ganhando muito dinheiro, ganhando contratos sendo oferecidos para ganhar ainda mais. E o seu contrato, que mais lhe chamou a atenção, que mais lhe foi tentador, foi um contrato para ser o goleiro da Chapecoense. E ele acabou não aceitando, porque os chefes da Chapecoense, os diretores do time, não aceitaram a questão do sábado. Vitor estava estudando a Bíblia e queria guardar o sábado. Vitor era um adventista, então ele queria que o time o aceitasse, mas guardando no sábado. Mas aí a gente sabe que algumas profissões não tem como conciliar com um adventista do sétimo dia. E ele então foi dispensado e não pôde ser o goleiro da Chapecoense. Mas nós sabemos que poucos dias mais tarde, algumas semanas depois, em 2016, nós ficamos sabendo daquele desastre que aconteceu, aquela tragédia, onde o avião com o time praticamente todo foi destruído com aquele acidente. E Vitor provavelmente estaria ali, perderia provavelmente a vida. O fato é que Vitor foi um desses vários jovens e homens como eu e você, e mulheres como você, que decidiram que a vida eterna faz mais sentido do que vidas, do que dinheiro, do que honras, seja lá do que o mundo possa oferecer. Na vida de José, na história de José, eu gosto muito de pensar em 4 vestes que José recebeu, mas 3 delas, aliás, ele recebeu 3, falta a 4ª. Ele recebeu 3 vestimentas que foram tiradas dele. A primeira vestimenta que a Bíblia registra foi a vestimenta que o seu pai lhe deu. Uma vestimenta comprida, toda colorida, mas quem arrancou dele essa vestimenta? Os seus irmãos, quando jogaram no poço. Mais tarde, Potifar também, quando tirou da prisão, deu uma outra roupa para ele, uma roupa bonita, para ele poder ser o seu mordomo em sua casa. Mas essa roupa, a esposa de Potifar tirou dele. Mas ele foi tirado da prisão e recebeu uma outra roupa, que o faraó deu para ele como governador. Mas nós sabemos que por ocasião da morte, essa roupa de novo foi tirada. Mas a Bíblia fala em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, que Deus dará a José, que Deus dará a mim e a você outras vestimentas, vestimentas de justiça, e serão vestes resplandecentes, as mesmas que os anjos usam, e essas vestes ninguém vai tirar, nem de José, nem de mim e nem de você. Essas vestes serão feitas de tecido eterno, e com elas nos vestiremos para sempre, e será a veste mais linda que eu e você terá vestido até hoje na nossa vida. Vai ser a veste mais incrível, que a gente vai ter que chegar lá para saber de que marca vai ser. Eu só sei que é marca celeste. A gente vai chegar lá para conhecer. Nenhuma das marcas desse mundo, das grifes desse mundo, chega nem à sombra, chega aos pés do que serão as vestimentas de justiça que Deus nos dará lá no céu. Gosto também de comparar as semelhanças de José com Jesus. Eu separei aqui apenas 4. Tanto José quanto Jesus foram traídos pelos seus íntimos, pelos seus amigos do coração. Tanto Jesus como José foram presos sobre falsa acusação. José não deveria ser preso, era mentira daquela mulher, mas foi preso mesmo assim. Jesus foi preso, mas sem nenhum crime, morto sem nenhum crime. Tanto José quanto Jesus, o seu sofrimento foi necessário. Se José não tivesse sofrido, ido para o Egito, aprendido no Egito a ser um homem maduro e preparado para a adversidade, não teria sido governador do Egito, não teria salvado a sua família e provavelmente milhares de famílias que viviam no Egito e nas cidades e povos ao redor. O sofrimento de José trouxe a salvação e vida a muitas pessoas. Se não fosse o sofrimento de Jesus Cristo na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, não teríamos nenhuma chance de vida eterna, de paz, de graça, de salvação, de perdão. Mais uma semelhança entre José e Jesus. Os sonhos de José não eram na verdade dele. Todos eram sonhos de Deus que estavam no seu coração. Os sonhos de Jesus nunca foram necessariamente só dele. Ele, o Pai e o Espírito Santo sonharam juntos.
E todos os dois sonhos eram sonhos além desta vida. Eram sonhos que se estendiam desta vida para a eternidade. O sonho de José não se completou quando ele subiu ao trono no palácio do faraó. O seu sonho ficou inacabado. Foi por isso que ele pediu para levar seus ossos para a terra de Canaã. Eram sonhos que iam além da sua vida, dos seus 100 e tantos anos. Os nossos sonhos não podem terminar aos 80. Os nossos sonhos não podem ser calculados para terminar aos 100 anos. Você sonha com a eternidade? Você sonha os sonhos de Deus? Os sonhos que você abriga, que você acaricia no seu coração, são sonhos para quantos anos? Eu espero que sejam sonhos para a eternidade. Eu fico pensando, se eu pedisse para você me enumerar aqui mais algumas semelhanças entre José e Jesus, eu creio que você encontraria. Mas eu acho que mais importante do que uma lista de semelhanças entre José e Jesus, seria uma outra lista. Quais seriam as semelhanças entre você e Jesus? Quais seriam as semelhanças entre eu e Jesus? Se você fosse fazer uma lista da vida de Jesus e da sua vida, quais seriam as semelhanças que você conseguiria relacionar? Eu espero que eu e você, cada dia mais, sejamos mais semelhantes a Jesus Cristo em nossa vida. Como José o foi, nós o podemos ser também. E eu quero concluir essa mensagem com uma das citações que eu acho uma das mais lindas de todos os livros de Ellen G. White. A profetisa de Deus, Ellen G. White, tem muitos livros maravilhosos. O livro dela que eu mais gosto é O Caminho a Cristo. Mas esse livro, Educação, tem uma citação que desde muito jovem eu ouço. Fala da maior necessidade que o mundo tem. A maior necessidade que a igreja tem. A maior necessidade que a universidade tem. E qual é? Diz o seguinte, Educação, página 56 e 57. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem e nem se vendam. Homens que no íntimo da sua alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. A prosperidade e a adversidade apenas vão revelar que tipo de fidelidade, que tipo de caráter que eu e você desenvolvemos até aqui. Eu quero que Deus nos ajude a termos esse tipo de caráter. Homens e mulheres que tenham coragem de seguir o que a Bíblia nos fala. Homens e mulheres que sonhem os sonhos de Deus. Homens e mulheres, meninos e meninas que sejam fiéis a Deus em cada ponto das Escrituras. Que sejamos fiéis a Deus, quer estejamos no poço ou fora dele. Os poços são reais. Os poços trazem dor, trazem angústia. O poço do sofrimento, o poço do desemprego, o poço da doença, o poço do abandono. Mas é verdade que o poço traz angústia, é verdade que o poço traz sofrimento, mas lá no poço não estamos sozinhos. Jesus, quando ele não impede de eu e você ser lançado no poço, ele desce com a gente. Não estamos sozinhos, nem dentro do poço, nem fora do poço. E o fundo do poço não será o fim de ninguém, não será o fim de todo aquele que confiar e que sonhar os sonhos de Deus. O meu sonho é um dia poder estar no palácio do Rei Jesus, porque lá sim o nosso sonho estará completo e lá sim nossos sonhos serão eternos. Mas até lá estamos nessa caminhada. E nessa caminhada poderão momentos difíceis surgir. Mas o mais importante é que a nossa caminhada terminará em nosso eterno endereço, a Nova Jerusalém. É muito bom saber que eu e você aceitamos esse convite de Deus. Do poço ao palácio pode ser um capítulo. Às vezes nós passamos por alguns poços e dá a impressão que não vamos sair dele. Eu sei que do poço deste mundo até o palácio do céu há uma jornada a ser cumprida. Mas o mais importante é que desde o dia que José saiu de casa, os poços que ele passou, prisão, sofrimento, ele nunca passou sozinho. E ele sempre foi próspero, porque ser próspero é ser fiel a Deus em cada passo da existência,
quer seja num poço, quer seja num palácio do faraó. Ser próspero é estar na presença de Deus, onde quer que Ele nos coloque. Que nós sejamos fiéis, prósperos em Deus, até o dia da volta de Jesus. Porque aí sim, nós continuaremos a viver uma vida de fidelidade, uma vida de prosperidade na presença do Senhor. Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, o Senhor nos chamou para sermos fiéis, fiéis à Tua palavra, fiéis ao sonho da eternidade que o Senhor colocou em nosso coração, fiéis em obedecer os Teus ensinos. Pedimos que o Senhor venha cada dia mais encher nosso coração de confiança no Senhor, que nossa expressão de fidelidade ao separar um tempo para orar, para estudar a Bíblia, que a nossa expressão de fidelidade ao guardar o sábado, ao buscar obedecer seus mandamentos, que a nossa expressão de fidelidade ao pregar o Evangelho ou devolvermos dízimos e ofertas seja apenas uma expressão, porque o que nós queremos, na verdade, é que o Senhor faça o nosso coração viver a prosperidade em Cristo cada dia, viver uma vida de obediência de tempo integral. Nos ajude a sermos fiéis no pouco que o Senhor nos deu aqui, para que um dia possamos ser fiéis no muito que receberemos na eternidade. Muito obrigado por sabermos que o Senhor guiou a vida de José e que o Senhor vai continuar guiando a nossa vida também. Nós agradecemos ao Deus e te pedimos essas bênçãos confiantes sempre, no nome de Jesus. Amém. E Deus continue abençoando a minha e a sua vida sempre.